Então, bom dia com todos, né? É, vou apresentar-me. Meu nome é Gerard Francis Quispe. Eu sou do Peru, da cidade do Cusco. E, atualmente estou trabalhando numa universidade nacional, San Antonio Abad do Cusco. É uma universidade mediana, não muito pequena. E, eu vou apresentar meu trabalho do TCC, né? Meu orientador é o professor Gian Roberto Ponciano, e o título do trabalho é A Public Transit Network Analysis with Data Processing. Antes de empezar minha apresentação, eu quero dizer que vou utilizar algumas palavras em inglês, né, para melhorar a explicação, não? Porque às vezes meu português fica um pouco limitado, né? E também outra coisa que eu queria falar é que vou apresentar alguns resultados que não foram apresentados no meu texto, né? Então, mais que tudo na parte final da apresentação. Então, de que trata o trabalho? É, um momentinho. O trabalho geralmente se enfoca em processamento do análisis de informação de transporte público, né? São dados que são gerados por ómnibus, né? E vamos focar em dois subobjetivos, não? O primeiro é uma detecção de anomalias, né, basado em trajetórias, não? Vamos utilizar este método para detectar quando os buses saem de suas rutas, né? O segundo é um análise de eficiência, né, de transporte público, também basado, né, em los conjuntos de dados que nós temos, né? Surge uma pergunta, né? Por que estudar o transporte público, né? O Public Transportation Network. Então, aqui estou enumerando dos muitos motivos que existem, né? Um deles, por exemplo, é para melhorar, não? Para melhorar a eficiência do transporte público. Por exemplo, para incrementar a satisfação dos passageiros, né? Para garantizar o tempo de viagem dos passageiros. Os passageiros querem garantir seu viagem, né? Eles não querem demorar muito, eles têm suas coisas já planificadas, e viagem que demora muito arruina, né? Seus planos. E, finalmente, controlar, né, a los motoristas dos ônibuses, né, que eles estão fazendo sua ruta e não estão, digamos, tomando rutas alternas, né? Essas são, entre muitas outras mais motivações para estudar o transporte público, né? Vou falar de alguns trabalhos relacionados na parte do processamento de trajetórias, né? Este é importante porque nos dá uma ideia de como esta área de desenvolvimento se ha desenvolto, né? Os primeiros trabalhos citados aí, um, dois, três, têm uma relação, né? Eles conseguem fazer o primeiro trabalho, por exemplo, é de Picciarelli, né? Ele cria uma base de dados de trajetória em base a um algoritmo, e em base, ele publica por primeira vez um conjunto de dados de trajetórias, né? Depois, anos depois, Laxamar e ERCSEX são os que continuam este trabalho. Os outros dois trabalhos, de Khalif e Naftel, são trabalhos que eles introduzem o tema de feature spaces, ¿no? Coefficient feature spaces, que é uma abordagem onde, para processar trajetórias, é necessário fazer uma extração de características, né? Então, estes trabalhos estão relacionados com, uma vez mais, o processamento de trajetórias, que nós vamos utilizar trajetórias, em este caso, para detectar anomalias, e o conjunto de dados que vamos utilizar vai ser um do transporte público, né? Então, vou apresentar minha metodologia, né? Que tem estes passos a grandes rasgos, né? O data collection, vou apresentar o conjunto de dados que vamos trabalhar.
preprocessing, se fez alguns algoritmos de pré-processamento antes de utilizar os métodos de machine learning. La fase 3 seria pattern extraction, é aqui onde nós vamos fazer a detecção de anomalias, e depois disso processo de validação, não, em este caso é uma validação qualitativa, né? Ainda não é quantitativa. E alguns reportes também, né, dos resultados que nós obtivemos. Então, o primeiro é explicar com que o conjunto de dados, né? Que conjunto de dados nós estamos trabalhando. Então, o nome é Tribus, e bom, é um conjunto de dados que é muito grande, né? Tem muitos anos que está sendo criado, né? Para este estudo, não só vamos a trabalhar com, eh, vamos a segmentar, né? Só vamos a trabalhar com dados de 2 meses, né? E por temas de quantidade, né? É difícil processar muita quantidade de dados. Então, para os resultados que nós vamos mostrar agora, nós hemos segmentado a data e vamos trabalhar com aproximadamente 1,5 milhões de records que também foram transformados em 15 mil trajetórias, né, processándolos. Aí podemos ver uns exemplos de que tipo de trajetórias são. Também tem umas referências, né, do que este dataset foi utilizado também em outros trabalhos, né, tipo o primeiro deles, por exemplo, é um trabalho em que ele faz um sistema, não, e esse sistema gera estes dados, né. Eh, Bom, agora vou passar a apresentar a segunda parte, que é o pré-processamento, né? Alguns algoritmos e métodos que nós utilizamos para limpar os dados, não? Por exemplo, nós vimos que o conjunto de dados não estava listo para ser processado, e então o primeiro que nós fizemos foi um processo de segmentação, por exemplo, quando o bus fica esperando, né? Eles fazem uma ruta, quando chegam ao final, eles ficam esperando aí por um tempo. Então, essa data não é muito útil para o análise, então é necessário fazer a segmentação de forma automática. Para isso, nós fizemos uma segmentação. Utilizamos um algoritmo que é Union Fine para eliminar ruido, ¿no? Existen errores de dispositivos GPS que a veces saltan, ¿no? Y arruinan, por ejemplo, las trayectorias. Esta data puede alterar los resultados, ¿no? Y también utilizamos un algoritmo que tiene que ver con producto vectorial, ¿no? Esto para detectar cuando una ruta es de ida y cuando otra ruta es de volta. Nós temos que lembrar que as trajetórias que nós estamos processando são por dias, não? Então tem ciclos, tem ciclos. Então nós para fazer um melhor análise precisamos de segmentar essa data. Então ali surgia não, essa dificuldade de reconhecer quando uma trajetória vai ir de ida, quando vai ir de volta. Então para isso nós utilizamos a álgebra vectorial, né? Fazemos um vector resultante da trajetória e em base a um produto vectorial ficamos se era positivo ou negativo este produto vectorial, podíamos reconhecer se é de ida ou de volta, né? Então, estes foram algumas das nossas do pré-processamento que nós fizemos antes de trabalhar ou de processar os dados, né? Uma vez que nós temos os dados mais limpados, não? Nós aplicamos o método do processamento de trajectory detection. Cabe recalcar que nós agora estamos replicando este trabalho. Este trabalho se centrava em desenvolver descriptores de trayectorias. Es un trabajo que estamos utilizando, ¿no? No es que hemos implementado desde cero. Esta parte sí es utilizar el algoritmo de detección de anomalías, ¿no? Él ficaba más en desarrollar un descriptor, ¿no? Y la idea ahora era, o es, desenvolver o mejorar la fase de detección de anomalías con los features digamos, el trabajo ou este método gera, né? Então, digamos, resultados ou experimentos que nós temos foi, por exemplo,
como seria, a processar, não, todos os dados, né? E ver a quantidade que nós temos. Uma coisa que foi, por exemplo, foi esta tabela foi obtida, né, com o conjunto de dados que nós temos. Podemos ver as empresas, né, que estão involucradas e também as flotas, a fleet, não, of bases. Não? Então, podemos ver aí qual tem mais quantidade de buses, qual tem menos, né? Então, nós, por exemplo, escolhemos as duas empresas que têm mais, que a flota é mais grande. Dessa flota, escolhemos também qual é a maior quantidade de data que temos. Hemos agarrado a maior quantidade de data, ¿no? Hemos hecho uma segmentação. Aqui, por exemplo, podemos ver em que consiste a eliminação dos pontos de repouso, onde o ônibus ficava por um tempo esperando até que faça sua ruta. Então, nós escolhimos os centroides, não? Nós sabemos que uma ruta tem um final e tem um início. Em o final e o início a data se repetia muito. Então, nós detectamos onde ocorria muita repetição, não, dos pontos de GPS e com essa informação definimos uma circunferência, né, um centroide e uma circunferência, e em base a isso fazemos uma segmentação de los extremos. Desta forma, estamos obviando certos dados que não são úteis para nosso análise. Depois disto, ya con las trayectorias que hemos gerado, podemos hacer reportes, ¿no? Esta imagen muestra un reporte, por ejemplo, de un mes, ¿no? ¿Cuál fue o bus, o ônibus que hizo más recorrido ¿no? en un mes? Nos hablamos de performance by distance, ¿no? En este otro reporte podemos ver cuál fue el ómnibus que gastou mais tempo em todo o mês, né? Então, podemos ver que não é o mesmo, né? O recorrido, o que recorreu mais, não é o que, digamos, gastou mais tempo. Então, nós estamos, quando falamos de eficiência, vamos a definirlo como o maior recorrido, o menor tempo. Então, para isso, era necessário fazer um gráfico deste tipo, né? Um gráfico onde, por um lado, está o tempo, por outro lado, está a distância, e a ideia é que o ônibus que fica na esquina superior esquerda vai ser o ônibus mais eficiente, né? Algunos resultados en la detección de anomalías. En la detección de anomalías tenemos estos resultados. Podemos ver que el agrupamiento de trayectorias consigue agrupar las trayectorias por forma, ¿no? Y a la mano derecha ficarían las trayectorias que están definidas como anómalas. Entonces podemos ver que ellas tienen un comportamiento muy diferente del grupo que he definido como normal, ¿no? Vou falar um pouco de Trajectory Clustering e Anomaly Detection, não? Estes temas são muito utilizados em la literatura, não é certo? Aí podemos ver, por exemplo, o primeiro gráfico é um dataset que utiliza muito para Trajectory Clustering e podemos ver que tem formas diferentes, não? E a ideia é classificar por forma, né? O seguinte trabalho é, por exemplo, um trabalho de detecção de anomalias em Crow Sense, não? E eles utilizam trajetórias para tentar reconocer anomalías, né, em um dataset que é de vídeos, né? Vou falar um pouco dos métodos, né? Métodos para processar trajetórias, né? O método mais antigo, não, o que eu descobri primeiro, digamos, é o Tracklus. Tracklus é um algoritmo que processa trajetórias y hace resúmenes de trayectorias. El detalle de Tracklus es que este algoritmo procesa las trayectorias como segmentos y no como todo, ¿no? Hay una pérdida de información cuando la trayectoria es procesada por segmentos. O outro trabalho é de Khalif Naftel, que eu falei previamente. Este trabalho para mim é importante porque ele introduz um término que fala do Trajectory Feature Spaces, que é a abordagem digamos, é outra forma de trabalhar com trajetórias, que é fazer um descriptor de trajetórias e, em base a esse descriptor, fazer ou aplicar os métodos do Machine Learning, né? Então,
También hay otros trabajos en la literatura que hacen descripción de trayectorias, por ejemplo, utilizando convolutional neural networks en una dimensión, ¿no? Y también utilizan long short-term memory como descriptor, ¿no? Como aprovechan, por ejemplo, la recursividad que tiene este método, ¿no? Ok, algunos future works, por ejemplo, podemos con este conjunto de datos, podemos definir un estudio que va a ser para detectar las paradas dos buses, por ejemplo, de forma automática. Se puede mejorar mucho el método de anomaly detection mejorando el proceso de clustering. Y también con el conjunto de datos es posible generar un ground truth, ¿no es cierto? Con diferentes rutas digamos, tener un conjunto de datos un poco más interesante, né? Mi trabalho seria tudo até lo que, digamos, tenho até agora. Eh, Fico à vontade para as perguntas, né? Obrigado. Obrigado, Gerard. Passo a palavra para a professora Magali fazer as considerações dela. Uhum, Obrigada, professor Jean. Obrigada, Gerard. Gostei bastante da sua apresentação. Ela tem um detalhamento, respondeu algumas perguntas que eu tinha notado quando eu lia o seu texto, né? Mas você detalhou bem na sua apresentação. Depois eu posso passar um detalhamento, né, do que eu senti falta no texto que você apresentou agora hoje. Gostaria que você descrevesse um pouco de todo esse processo, das suas dificuldades, o que você sentiu mais dificuldade, os desafios desse processo. Ah, bom, a parte do tempo, né? Porque o tempo ficou muito curto. eh, Dificuldades, por exemplo, para validar métodos do clustering, tem poucos métodos, né? Um deles, por exemplo, é a silhueta, mas eh, também gostaria de explorar essa parte, né? Não sabia muito do, do método de validação do clustering. Depois, também a quantidade da data que estamos analisando é muita. A complexidade algorítmica dos métodos do clustering é de n quadrado a mais, né? Então, ele está ficando como um cuello de botella para tentar processar os dados como uno solo, ¿no? Porque isso influye nos resultados, porque não é o mesmo aplicar clustering com todo o conjunto de dados que aplicar por partes, né? Tipo, esto é por um método mesmo, porque o método está recolectando informação do contexto. Então, em esse sentido, digamos que os resultados vão a variar, não? Se o contexto varia, o resultado também varia. Então, uma dificuldade é, por exemplo, um método de clustering, né? Que el tiempo computacional es como un cuello de botella, ¿no? Digamos, às vezes eu tuve que separar os conjuntos de dados por partes, né? Então, isso para mim altera um pouco os resultados, né? Eu gostaria de fazer um método que, digamos, corra em tempo real, por exemplo, né? Então, é difícil fazer isso. Uhum, Obrigada, Gerard. Eu volto a palavra para o professor Jean. uhum, Obrigado, professora Magali. Obrigado, Gerard, pela apresentação. Parabéns pelo trabalho e pela apresentação também. uhum, Eu gostaria, na verdade, eu tenho. Não é nenhuma dúvida, é uma. Acho que é um ponto que acho que vale legal destacar que você passou, talvez, correndo na apresentação. Você falou do Anomaly Detection. uhum, Eu gostaria que você fizesse um paralelo. O que uma anomalia quer dizer nesse domínio, nesse contexto? uhum. Tá. Anomaly detection, o sea, para la definición que estamos utilizando, está ligado con la frecuencia. O anómalo va a ser aquello que va a suceder muy reducidamente y o normal va a ser aquello que va a suceder muy frecuentemente.
Então, para detecção de anomalias, tem mais definições, tem alguns métodos que são estatísticos, mas para meu trabalho, a anomalia vai ser isso, vai ser algo que vai ocorrer em pouca frequência, né? Eh, Eu me refiro a, na prática, nos dados de trajetória de ônibus. Então, uma anomalia, por exemplo, é um feriado que de repente fecha uma rua, né? O ônibus tem que passar por uma certo, outra certo. rota. Então, era nesse sentido. Eu acho que isso é legal de destacar lá no texto Sim, também, sim. né? Por exemplo, aqui, né, estes resultados, né, que nós obtivemos, eles aconteceram os dias domingos, né, Sundays, on Sundays, e foi tipo um dia irregular, né? O motorista já não respeita a ruta esse dia, né? E ele toma outras rutas, né? Também algumas outras, digamos, os dias que eles aconteceram também houve festividades, né? Tipo um carnaval, né? Carnaval na rua e o motorista não pode completar a ruta, né? Eles têm que ir por outro tramo, né? Então é possível detectar isso, né? Com digamos este método. É. Uhum, Bom, beleza, uhum. agradeço de novo, Gerard. Peço licença agora, eu e a professora Magali, a gente vai conversar um pouquinho.